Você fazer um hospital funcionar, você fazer um hospital ser probo, um hospital que tenha perspectiva assistencial, de cuidar daquele doente, é uma experiência fundamental na vida de qualquer um. Eu sou um médico cirurgião, militei durante 20 anos como cirurgião, operando meus doentes, trabalhava num hospital privado e trabalhava dentro do Hospital São Paulo, fazia parte da disciplina de gastrocirurgia, e a outra metade da minha vida, mais de 25 anos, eu milito dentro disso, que também eu não deixo de me sentir médico. Sou médico agora com uma função que me permite ampliar as possibilidades de ajudar as pessoas, amplia a possibilidade de você fazer o bem para muito mais pessoas. E você fazer um hospital funcionar, você fazer um hospital ser probo, um hospital que tenha perspectiva assistencial, de cuidar daquele doente, é uma experiência fundamental na vida de qualquer um, e foi na minha vida. E a partir desta experiência a gente foi sendo qualificado para atuar em vários setores da gestão. Essa mudança de um cirurgião para um gestor, é evidente que ela traz muita satisfação também. Traz seus dissabores, mas traz aí muita satisfação. Traz aí muitas possibilidades de você ampliar a sua ação. Eu nunca me vi fazendo isso. O início das organizações sociais de saúde aqui no Brasil se remonta ao início do governo Fernando Henrique, quando, formado o Ministério, o MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, pelo Dr. Bresser Pereira, se começou a discutir e redefinir o papel do Estado. O Estado tem 3 funções principais: ele arrecada os impostos, ele faz a regulação, a distribuição desse recurso, e ele executa ou não algumas atividades. Algumas atividades são atributos inerentes à função do Estado: recolher impostos, as fronteiras, o exército. Isso é obrigatório ser uma ação do Estado, é o Estado quem executa. Agora, outras situações, como por exemplo, em outras situações, educação, cultura, esporte, saúde, você tem a possibilidade de compartilhar a execução desse serviço com a sociedade civil, com o chamado terceiro setor. Aqui em São Paulo, no governo do Quércia, na década de 80, o secretário de Estado da Saúde, o professor Pinotti, conseguiu recursos para implementar uma série de hospitais. Eram 14 hospitais que ele iniciou, mas não tinha previsão orçamentária para finalizar o investimento e nem para o custeio destas entidades. Mas ele começou a construção e esses esqueletos ficaram assombrando a região metropolitana de saúde durante muitos anos. Com a vitória do Mário Covas, ele teve possibilidade de começar a reconstrução, retomar a reconstrução desses hospitais. Nesse momento, alguns desses hospitais já estavam terminados, praticamente terminados. Em 4 de junho de 98, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, após uma ampla discussão, que essas unidades seriam 100% SUS. Acho que isso é um fator importante na definição e no crescimento depois das OS, quando se definiu que eram 100% SUS. Eu tive a oportunidade de estar presente nessa sessão da Assembleia Legislativa, juntamente com o secretário, o Dr. Guedes, com o Barradas, com o nosso reitor, Hélio Egídio, naquele momento reitor da Universidade Federal de São Paulo e presidente da SPDM. E, a partir daí, com a aprovação da lei, o governo começou a implementar esses primeiros hospitais terminados. Começou-se a receber aí os equipamentos, só que precisavam ser geridos. Nessa época, o secretário tinha o ato discricionário de escolher algumas entidades e definiu que a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, o Hospital São Paulo, a SPDM, eles iam poder gerenciar o Hospital Geral de Pirajussara.
que fica bem na divisa de Taboão da Serra e Embu. E o reitor me chamou na hora do almoço e falou, olha, você verifique aí onde fica esse hospital, qual que é o endereço, liga para a secretaria e veja o que tem que fazer para a gente assumir aquilo. E eu, evidentemente, fiquei absolutamente espantado, haja visto que era uma situação extremamente nova. Eu sou médico cirurgião, era cirurgião e estava fazendo uma assessoria. E evidente que não tinha ainda o preparo nem a condição de poder montar uma estrutura hospitalar. E aí eu entrei em contato com a Secretaria de Estado e fui. Era dia do Jogo do Brasil, cheguei no prédio enorme, né? Os pedreiros trabalhando, todo mundo correndo, porque todo mundo queria assistir o jogo. Nós entramos no prédio no dia 15 de dezembro de 1998. Entramos como equipe, né? Já para assumir, para montar as estruturas. Foi a primeira vez que o Estado, sensu lato, colocou os pés naquela região. Ali era uma região de conflito, de chacinas, né? À frente do hospital fica para Taboão, os fundos para Embu, uma região paupérrima, em que o esgoto do hospital caía no meio da favela. Era uma coisa horrorosa, o esgoto a céu aberto, não tinha água, não tinha energia elétrica. E nós fomos nos envolvendo nesta questão social e eu fiz mais de uma centena de reuniões naquela região, ouvindo as pessoas, explicando como é que seria o modelo do hospital. E aí era uma luta você levar médicos, você levar um corpo de enfermagem bem estruturado, e fomos fazendo isso junto com essas duas figuras que foram fundamentais, a Maria Alice Ferreira Lopes, na questão da administração, e a Elizabeth Akemini Schill como chefe da enfermagem, e fomos depois trazendo novas figuras, novas pessoas que nos ajudaram a montar. Nós queríamos fazer aquele hospital ser um hospital digno. Não queríamos maca no corredor, não queríamos gente no chão, todas aquelas mazelas que você vê na saúde pública, hoje muito menos do que no passado. Nesse momento, nós estamos falando entre 98 e 2000. Também estava sendo reconstruído, sendo terminado o Hospital Estadual de Diadema, que tem a mesma planta, era o mesmo projeto arquitetônico. E nós fomos chamados porque tínhamos feito algumas inovações, algumas mudanças dentro do projeto, alocamos alguns serviços. E estas soluções que nós tínhamos implementado no Pirajussara, o governo do estado, Dr. Guedes, pediu que a gente ajudasse a também formular essas modificações para melhorar o projeto de Diadema. E aí, nós logo em 2004 fomos chamados para assumir o Luzia de Pinho Melo, que é um hospital em Mogi das Cruzes, que era um pronto-socorro isolado. O Luzia hoje é um hospital também que tem várias certificações, tem duas radioterapias, faz um trabalho na oncologia importantíssimo para aquela região do Alto Tietê. E a partir desta experiência a gente foi sendo qualificado para atuar em vários setores da gestão. Tivemos experiências fantásticas de hospitais que eram da administração direta e foram transformados. E isso tudo eu nunca imaginei, em nenhum momento, que nós fôssemos, primeiro, que eu assumisse esse papel, que eu mudasse esse papel. Eu nunca me vi fazendo isso. Isso foi naturalmente acontecendo pelo envolvimento, pelo compromisso de fazer. E também nunca pude imaginar que daquele hospital, Pirajussara, nós saíssemos e fôssemos criar uma rede hoje enorme, talvez uma das maiores filantrópicas do Brasil, com mais de 20 hospitais, com uma atuação em vários estados. Não foi só obra minha, não foi só mas nós tivemos aí uma expressiva mudança do papel da entidade. E isso graças ao modelo, e graças a nós entendermos que o modelo ele permitia você fazer isso. E acho que a SPDM hoje representa e tem um papel importante nas organizações sociais do país todo,
pela sua evolução conceitual, pela sua evolução de organização, pela sua evolução administrativa, que nós fomos aprendendo, fomos incorporando todas essas novas formas de gestão e estamos tentando acompanhar o que vem pela frente, que é uma verdadeira revolução tecnológica, impressionante o impacto disso na saúde, e nós estamos tentando, na medida das nossas possibilidades, acompanhar todo esse processo de desenvolvimento. O futuro das OS está colocado em acompanhar a dinâmica que vai se imprimindo dentro do sistema de saúde e continuar sendo um braço executor do Estado. Estou falando, por exemplo, da revolução tecnológica, a tecnologia de informação, telemedicina, que isso já é a realidade dentro, não tanto no mundo privado quanto no mundo público, e eu acho que as OS têm um papel fundamental de ser um vetor de inovação e de sustentabilidade do sistema público de saúde.